pessoal, prova do IFC de 2012, certo? Questão 13. Ana e Luísa possuíam 3 dados cada uma. Resolveram jogá-los sobre uma mesa, uma de cada vez, adicionando as quantidades indicadas nas faces dos dados voltadas para cima. Então, a Ana lançou 3 dados, vai cair 3 números, né? E a Luísa também lançou 3 dados e também vai cair 3 números. Cada uma registrou seu valor encontrado. É correto afirmar que, letra A, Luísa obteve a soma 19. Bom, a gente não sabe o que caiu no dado da Luísa, né? Então, não posso afirmar que a soma é 19. A gente não sabe nada sobre o que caiu, né? Então, essa daqui está errada. A soma dos dois valores é menor do que 20. Bom, ele está aceitando que é menor do que 20, né? Então, como é menor, a gente vai chutar o máximo possível para ver se vai passar do 20, se tem chance de passar de 20, né? Então, se aqui for 6, aqui for 6, aqui for 6, 6, 6, 6, olha só, somando vai passar do 20, né? Ok? Então, também está errado. Ana registrou o valor 2. Bom, a gente não sabe, né? Tipo, pode ter caído 1, 3, 5, sei lá. A gente não sabe nada. A maior soma possível é um número ímpar. Olha só, a maior soma possível é somar números pares, né? E quando a gente soma números pares, dá par, né? Aqui, 6, 12, 18 vai dar 36, né? Então, é um número par, também está errado. Por consequência, só sobra a alternativa E pra gente. A maior diferença possível entre os dois valores obtidos é ímpar. Beleza, a maior diferença possível é quando uma tira o máximo e a outra tira o mínimo, né? Então, vamos supor que a Ana tirou o máximo, tirou 6, 6 e 6. E a Luísa tirou o mínimo, que é 1, 1 e 1. A soma da Ana foi 18. A soma da Luísa foi 3. A diferença, né, que é menos, entre elas, 18 menos 3 dá 15. É um número ímpar? Sim. Então, beleza, alternativa E. Ok? Se a gente não sabe o que caiu, a gente não pode afirmar nada sobre isso, né? Só os máximos e mínimos, né? Supondo que vai acontecer o valor máximo e o valor mínimo. Ok? No verão de 2010, João e Lucas, que moram no litoral, investiram na compra de um carrinho de cachorro-quente. Para a aquisição do bem, João contribuiu com R$ 1.500. Então, vou colocar o João aqui na história. E Lucas com 900. Ao término da primeira quinzena de trabalho, dividiram o lucro obtido no período de forma proporcional ao investimento feito na compra do carrinho. Lucraram R$ 880 no período. Tá, vamos lá. O João, ele vai lucrar um certo valor, né? Eu vou chamar de X, o lucro do João. O Lucas, ele vai lucrar Y. Daí falou que é proporcional ao que eles investiram, né? Então, como falou que é proporcional, lembrando lá de proporção, eu vou colocar o lucro sobre 1.500 e vai ser igual ao lucro do Lucas sobre 900, né? São proporcionais. Beleza. Aí a gente tem que lembrar de uma propriedade fundamental da proporção, né? Aqui falou que era proporcional, então a gente já sabe que é proporção. Uma propriedade fundamental da proporção é a seguinte: se eu somar os dois de cima e somar os dois de baixo, permanece a proporção. Por que eu vou somar? Pô, eu sei que o lucro total foi de 880. Então, se eu somar o quanto o João lucrou com quanto o Lucas lucrou, eu tenho o total que é 880, certo? Então, por isso que eu vou somar. Então, se eu somar x mais y e somar 1.500 mais 900, permanece a proporção e eu sei quanto vale a soma. Por isso que eu somei. Se eu não soubesse quanto era a soma, não ia somar, né? O nosso objetivo é ter uma razão, né? Cada fração dessa a gente chama de razão, ter uma razão em que só tenha valor numérico. A partir do momento que a gente tem isso, a gente consegue resolver, certo? Então aqui, a soma dos dois é 880, a soma dos dois é 2.400. Sempre simplifica esses números, tá? Aqui, posso cortar o zero, vou dividir por 8. 88 por 8 dá 11. 24 por 8 dá 3, né? Como tem um zero, 30. Então, a gente achou aqui, ó, uma razão que só tem
número. E olha só, é tudo igual. Então, eu vou pegar a primeira que eu quero descobrir, que é x sobre 1.500, e eu vou dizer que é igual a 11 sobre 30. Por quê? Porque eu só tenho o valor de x, né? Se eu só tenho o valor de x, resolvo, né? É só multiplicar cruzado e tá tudo certo, né? Então, daqui a gente tem 30x igual a 11 vezes 1.500. E isso dá 16.500. Então, o x vai ser 16.500 dividido por 30. Posso cortar um zero, vou dividindo por 3, isso vai dar 550. Então, o lucro do João é de 550. Dito isso, olha só, eu já sei que é a alternativa A, né? Não tem mais outra opção, ok? Só que, por via das dúvidas, se sobrar um tempo aí na tua prova, né? Faz o y para ver, sei lá, vai que o y dá 380. Aí refaz a conta para ver se era A que tu errou aqui ou se tu errou aqui, beleza? Mais aqui. Então, primeiro, fiz a proporção aqui. Segundo, fui resolver o x. E aí, terceiro, não vai sobrar muito espaço aqui. A gente vai resolver o do y, que é y sobre 900, igual a 11 sobre 30. Outra coisa que a gente pode perceber. Eu consigo multiplicar um número por 30 que dá 900? Consigo, o próprio 30. Certo? Então, se eu multipliquei embaixo por 30, em cima eu tenho que multiplicar por 30 também. Então, aqui em cima vai ser 11 vezes 30, ou seja, 330, certo? Aqui são frações equivalentes, né? Lembrar do princípio de fração equivalente. Beleza? 19. No setor de zootecnia de uma determinada universidade, há espaços cobertos com forragem para alimentação do gado. Um deles é o piquete retangular, cujas dimensões são 20 por 30. Então, temos aqui 20 não, 30, né? Por 30. Isso, metros. Ok. O técnico agrícola do setor recomendou que 150 metros quadrados para cada 2 vacas seria um bom espaço para a alimentação das mesmas. Seguindo a recomendação do técnico, qual é o número máximo de vacas que o piquete pode receber? Então, beleza. Primeiro, vamos calcular a área do piquete aqui, né? Então, a área de um retângulo a gente calcula por base vezes a altura, né? Tanto faz quem é a base, quem é a altura, porque a multiplicação é comutativa. Multiplicando, dá 600 metros quadrados. Eu quero que tenha duas vacas para cada 150 metros quadrados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 600 e dividir por 150, para saber quantos parzinhos de vaca vai caber ali, né? Dividindo os dois, dá 4. Ou seja, cabe 4 pares de vaca, né? 4 pares de vaca são 8 vacas, né? Alternativa B. Certo? 20. A família Gomes partiu para sua viagem de férias às 8 horas e 53 minutos do último sábado. Ok. Eu vou anotar aqui. Não sei se vai ser útil depois. De sábado. Chegando em seu destino, o litoral de Santa Catarina, às 11 horas... Vamos botar aqui. 11 horas e 18 minutos do mesmo dia. Ok. Quanto tempo gastou a família em sua viagem? Beleza, se é no mesmo dia, né? É só eu diminuir o horário final do horário inicial para saber o percurso, né? Ok? Se fosse de outro dia, a gente ia contar as 24 horas a mais que a gente tinha. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer 11 horas e 18 minutos. Aí, matematicamente, a gente pode escrever por... vamos deixar assim mesmo. Eu ia falar de graus e minutos, mas não vem ao caso. Aqui, 08 horas e 53 minutos. Podemos diminuir normalmente? Podemos. Só tem um detalhe básico. Quando tu pegar emprestado, tem que lembrar que 1 hora é 60 minutos. Então, quando tu pegar emprestado, tu não vai passar 1, tu vai passar 60, ok? Dá para diminuir 53 de 18? Não dá. Então, a gente vai ter que pegar emprestado. Nesse caso, vai ficar 10 horas aqui. E aqui eu vou somar 60, certo? Porque eu vou ganhar 60 minutos emprestado. Ou seja, a gente vai fazer 78 minutos aqui, menos os 53. Ok?
Peguei 1 hora emprestada e 1 hora emprestada é 60 minutos. Então, acrescenta 60 minutos aqui. Então, agora a gente vai fazer 78 menos 53. 8 menos 3 dá 5. 7 menos 5 dá 2 minutos. 10 menos 8 dá 2 horas. Então, 2 horas e 25 minutos foi o percurso, né? O quanto demorou ali essa viagem. Beleza? 21. Qual é a denominação mais simples do valor numérico da expressão? Então, vamos lá. O A é menos 1, né? Então, a gente tem menos 1 na 5, né? Porque é o A na 5, mais A na 10, então menos 1 na 10. Sempre que tu for substituir um valor ali, né? Na tua variável, né? Sempre for substituir, e esse número for um número negativo, coloca parênteses, beleza? Sempre que for negativo, coloca parênteses. Mais... a parênteses, o 10. Quem que é o 10? Menos 2. Aqui, nesse caso, como já está dentro de um parênteses, eu não vou colocar porque não tem nada na frente do B, tá? Se tivesse alguma coisa na frente do B, obrigatoriamente coloca, tá? Na dúvida entre colocar o parênteses e não colocar, coloca, certo? Aqui, como não vai fazer diferença, ó, tipo, tem alguma coisa na frente do 2? Não. Daí, tu não vai fazer jogo de sinal nem nada, não vai fazer diferença. Aí, menos 1 ao quadrado. Aqui embaixo, temos 1 mais 2... que multiplica o C. Olha só, agora tem coisas na frente do C, né? Então, por isso eu vou botar o parênteses. Menos 1, fechei o parênteses que era daqui, elevado a 3. Vamos resolver esse negócio. Sempre, potência de 1 sempre dá 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 eternamente sempre vai dar 1. O único detalhe aqui é saber se vai dar positivo ou vai dar negativo, né? Como o expoente é ímpar, ímpar dá negativo, certo? Sempre que a base for negativa e o expoente for ímpar, vai dar negativo. Então, isso ali vai dar menos 1. Se quiser tirar a prova real, né? Vai lá e fica multiplicando 5 vezes. Mais, daqui, né? Esse cara aqui tem elevado a 10. 10 é par. Par vai dar positivo. Então, isso ali vai dar mais 1. Mais. Aqui dentro de parênteses são dois números negativos. Sinais iguais, a gente soma e mantém o sinal. Ou seja, vai dar menos 3 elevado a 2. Aqui, primeiro a gente tem que resolver a multiplicação, né? Então, vai ficar 1 mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Isso está elevado a 3. Vamos lá. O menos 1 não tem o que fazer. Esse cara aqui, mais com mais, dá mais. Aqui, não posso fazer o jogo de sinal, por quê? Porque tem potência, primeiro potência. Menos 3 ao quadrado, de novo. É par aqui em cima, então vai dar positivo. 3 vezes 3, 9, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 2 vezes. 1 menos 2 são sinais diferentes. A gente vai diminuir e manter o sinal do maior, né? E quando fala do maior, é do maior módulo, né? Pensar sem o sinal. Então, o maior é o 2, já sei que vai dar negativo. 2 menos 1 dá 1, elevado a 3. Ok. Esse mais 1 com menos 1, eu posso cortar, né? Porque vai dar 0. Então, cortei fora. O que vai sobrar pra gente? Mais com mais dá mais 9. Aqui é ímpar, né? Então, vai dar menos 1. 9 dividido para 1 dá 9. Mais com menos dá menos. O menos 9 é um número irracional? Não. É um número racional? É. É um número real? É. É um número natural? Não. É um número inteiro? Sim. Número irracional tem a parte complexa... Não é? Esquece. Número irracional é o da raiz, né? Raiz de número primo, o número π, são números decimais infinitos sem repetição, né? O número ali o que eu ia falar, ele era de complexo Ottokent. Número racional é todo aquele que eu posso escrever na forma de fração. O menos 9 sobre 1 é menos 9, né? Então, eu posso escrever o menos 9 em forma de fração, portanto, é um número racional. Todo número racional é real, né? Porque ele é um grupo maiorzão. Número natural é só 0 e números positivos, né? Que a gente usa para contagem. 1, 2, 3, 4, 5, sem vírgula, sem nada, né? O conjunto mais simples que a gente tem. E o número inteiro é os positivos, o negativo e o 0, né? Então, nesse caso, como é um número negativo, está dentro do inteiro. Sem vírgula, sem nada, né? Quando eu digo negativo, não pode ser tipo, menos 0,9. Daí não é inteiro, né? Não pode ter vírgula. Ele falou que é a forma mais simples, certo? É o menor conjunto de todos. E se eu pensar nos conjuntos numéricos, né, a gente vai ter os naturais, depois os inteiros, depois os racionais, e daí
depois a gente tem os reais, né? E de todas as nossas respostas ali, a menorzinha delas, né, não vale natural, vale como inteiro e, portanto, a alternativa E. Então, a categoria mais simples de número que a gente teria, né, que é o que a questão pede, é os inteiros, ok? As notas registradas no boletim de um determinado aluno do sexto ano no primeiro bimestre foram, todas elas ali, né? Analisando as medidas de tendência central dessas notas, qual a alternativa correta? Então, vai falar de média, mediana e moda, né? Já vamos calcular todas elas para depois a gente pensar nas alternativas. Primeiro, eu vou colocar em ordem crescente aqui, né? A menor nota é o 7, só tem esse 7 aqui. Depois, 8. 1, 2, 3, 4. Vou até trocar de cor. 1, 2, 3, 4. Depois, o 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por último, o 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre colocar em ordem crescente ajuda a gente a analisar as continhas. Vamos lá. Moda. O que é a moda? É o número que mais repete. O número que mais repete aqui é o 8, né? Que apareceu 4 vezes. Depois, a média. Não, vou botar mediana, né? Média é o que mais dá mais trabalho aqui. Mediana é o termo central, né? O que eu gosto de fazer? Tem uma quantidade grande de números, né? Então, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Risquei 3 do começo e 3 do fim. Agora, 1 do começo, 1 do fim. 1 do começo, 1 do fim. O termo central é o 9. Ok? Para te ir eliminando as extremidades até chegar no centro. E aí, por último, a média. O que é a média? Soma tudo e divide pelo número de parcelas, né? Aqui eu vou agrupar já para ser mais rápido. A gente tem 7 mais 8 vezes 4, 32, mais 27, mais 30, né? Quantos números a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente vai dividir por 11. Fazer a média é somar tudo e dividir por 11. Somando tudo aqui, a gente tem 59, 66, 66 com 30, 96, né? Então, 96 dividido por 11. Vamos ver se minhas contas estiverem certas, né? Isso dá aproximadamente 8,7, ok? Então, calculamos as medidas de tendência central, né? São as 3 que a gente tem. Letra A. O valor da média e da mediana são iguais. Média e mediana iguais? Não, né? Só por observação agora que eu vi aqui, essa questão foi anulada, tá? Mas vamos resolver ela como se pudesse ser resolvida, tá? O valor da mediana é 9. Verdade. O valor da mediana é 9. A média aritmética das notas é menor do que 8. Não, né? É maior do que 8. O valor da mediana é maior que o valor da moda. O valor da mediana é maior que o valor da moda, verdade. Então, deve ser por isso que foi anulado, porque tinha 2 verdades aqui. O valor da moda é 8. Opa, verdade também. Temos 3 verdades aqui nessa história toda. Ok? Beleza? 23. Um triângulo é um polígono formado por 3 segmentos de reta. Ele possui 3 ângulos internos cuja soma sempre é 180. Levando-se em consideração os ângulos internos, qual a alternativa que inviabiliza a construção de um triângulo? Beleza. Letra A. O triângulo possui 2 ângulos agudos e um obtuso. Isso é possível? É. Olha só. O ângulo obtuso é maior que 90, né? Vou dizer que esse tem 100. Aí agora os dois, quem tem que ser os dois, né? A gente sabe que a soma dá 180, né? Então eu posso dizer que esse é 60 e esse é 20. É menor que 90? Sim, então é agudo. É menor que 90? Sim, então é agudo. Então fechou o que a gente queria aqui, né? Um obtuso e 2 agudos. Então esse aqui dá para construir. AB. O triângulo possui 2 ângulos agudos e um reto. Pode também. Olha só. 90 graus, 45, 45. Pensem em contra-exemplos, né? C. O triângulo possui 3 ângulos agudos. Pensa no equilátero. 60, 60, 60. Temos vários outros exemplos, né? Estou só pegando um. Então, se eu conseguir construir um, eu consigo construir. Então, não pode ser essa dali.
D. O triângulo possuir 3 ângulos da mesma medida. Ó, aqui já fechou, né? Se é 3 ângulos da mesma medida, é só pegar 180, sabe que tem que somar 180 e dividir por 3, né? Depois, o triângulo possuir 2 ângulos obtusos e um ângulo agudo, e com certeza é essa, né? Até porque só sobrou essa. Por que que não dá? Para ser obtuso, vamos dizer que o triângulo tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E somando os 3 dá 180, certo? Vamos supor que o A e o B são obtusos. O que que vai acontecer? Esse cara vai ser maior que 90. Esse cara também vai ser maior que 90. E se eu somo dois números maiores que 90, vai dar maior do que 180, certo? Só que tem que ser igual a 180 somando os 3. E eu já passei de 180. Então, não tem como a gente construir, ok? 24. Numa instituição de ensino, lecionam 80 professores. Destes, os homens professores representam 60%. Vamos sempre anotando as informações, né? E 24% das mulheres são professoras solteiras. Se 60% é homem, o que que a gente sabe? Que 40% é mulher, né? Certo? E dessas mulheres aqui, né, da quantidade de mulheres que a gente tem sendo professoras, a gente tem que 25% é solteira. Sobre essa situação, é incorreto afirmar que... Vamos calcular esses negócios, né? Vamos lá. Primeiro, número de homens. 60% de 80. Como é que eu faço isso? 60% é 60 sobre 100. O D eu troco por vezes. E aí, 80. Tenho 2 zeros embaixo, tenho 2 zeros em cima. Corta. 6 vezes 8, 48 sobre 1, que é 48. Então, a gente sabe que tem 48 homens. Isso representa 48. Se tem 80 e 48 é homem, a gente tem que 32 é mulher, né? Porque é o que falta para dar 80. E aí a gente tem que 25% desse 32 é solteira, né? Então, vou calcular 25% de 32. Dá para lembrar também que 25% é 1/4, né? Mesmo processo, tá? Aqui, simplifica esse negócio, tá? Se não lembrar, não tem problema. Pega o 25 e multiplica por 32, o resultado divide por 100. Mas se lembrar, eu posso dividir em cima e embaixo por 25, isso vai dar 1/4 vezes 32, que é 32 sobre 4, que é 8. Sempre simplificar, se tu viu que dá para simplificar, simplifica, né? O bom da simplificação é que tu pode fazer a qualquer momento. Então, quanto antes tu descobrir essa simplificação, melhor, porque tu carrega números menores, né? Então, 8 mulheres são solteiras, né? 8 dessas professoras. Vamos lá. Há mais professores homens que mulheres, que professoras casadas. Se 32 dos professores são mulheres e 8 são solteiras, quantas são casadas? O que falta para dar 32, né? Então, casadas vai ser 32 menos 8, que dá 24. Aí fala, há mais professores homens que professoras casadas. Mas já não tem nem como, né? Porque o número de homens é maior que de mulheres, certo? Então, não tinha nem como. As professoras casadas são 24 no total. Verdade, né? Deixa eu ver se essa daqui não foi cancelada. Não, tá dizendo que é a letra D, inclusive. As professoras solteiras representam a maioria dos professores. Não, né? 8. As professoras solteiras são um total de 20. São 20 no total. Vamos só repassar aqui. E 25% das mulheres são professoras solteiras, né? Então, temos 80 professores. Destes, os homens representam 60%. 60% de 80... é isso aí, 48. 70, 80, fechou. E aí, 25% das 32 mulheres, é isso aí. Então, não representa 20. Porque, vamos até repetir, seria, se falasse aqui, ó, que 25% dos professores são mulheres solteiras, aí beleza. Mas aqui tá falando que é 25% das mulheres, certo? Então, eu não vou calcular 25% de 80, eu vou calcular 25% das mulheres. Ok? Então, essa aqui tá errada também.
A diferença entre a quantia de professores homens e professoras casadas é 24. Professores homens, 48. Professoras casadas, 24. Então, a diferença, de fato, é 24. E a gente tem duas alternativas certas. Então, deu probleminha aqui também, certo? E aqui ele está dizendo que é a letra D. Eu vou até ler mais uma vez. Numa instituição de ensino, lecionam 80 professores. Destes, os homens professores representam 60%. E 25% das mulheres são professoras solteiras. Sobre essa situação, é incorreto afirmar. Ah, ele quer saber o que é incorreto. Tá. Há mais professores homens do que professoras casadas. Isso é verdade, né? Eu botei X aqui, mas era verdade. Tá. Isso aqui é verdade. É porque eu acho que no começo eu estava olhando que era incorreto. Enfim. As professoras casadas são um total de 24, verdade. As professoras solteiras representam a minoria dos professores, verdade. As professoras solteiras são um total de 20, errado, né? Então, de fato, é a alternativa D e não está errado o gabarito ali. Eu que endoidei agora esse negócio. 25. A sentença x mais y igual a 20 é uma equação com duas incógnitas e pode ser interpretada como a soma de dois números valendo 20. Qual das sentenças abaixo não pode ser representada por uma equação de duas incógnitas? Letra A. A diferença entre x e y é igual a 50. A diferença é menos, então x menos y é igual a 50. Tenho duas incógnitas, fechou. O número x é maior que o número y, então x maior que y, tenho duas, fechou. O número x é metade do número y, então x igual a y dividido por 2, né? Porque é metade, fechou. O antecessor do dobro de x, então 2x, que é o dobro de x menos 1, porque o antecessor tira 1, é igual a y somado com 50. Tenho duas, fechou. E a metade da soma de x com y é igual a 20. X mais y sobre 2 é igual a 20, certo? Então, temos duas também. O que ele pede? Qual das sentenças abaixo não pode ser representada como uma equação? E é aí que vem o detalhe dessa questão, tá? Todas elas a gente vai ter as duas letrinhas como a gente foi resolvendo ali, né? Só que para ser equação tem que ter o sinal de igual, certo? A única que não tem sinal de igual aqui é a alternativa B, beleza? E por isso que é a nossa alternativa correta aqui, né? Que na verdade está errada, né? Ok, beleza? Equação, sinal de igual. 26. Num triângulo retângulo, deixa eu ver se essa é a última. É a última. Num triângulo retângulo, as medidas dos lados estão expressas em centímetros. Triângulo retângulo. Então vamos lá, desenhozinho. Ok. A medida da hipotenusa vale x. Um cateto vale 6, como é qualquer um não faz diferença. E o outro mede x menos 2. Beleza. Falou de triângulo retângulo e eu tenho os três lados, né? Na verdade, tá faltando um, né? Eu só tenho uma letrinha, tá tudo certo. Eu vou fazer Pitágoras, certo? Então, hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, x menos 2 tem que estar dentro de parênteses, né? Porque tem uma soma ou subtração, sempre tem que ter parênteses. Opa, igual não, né? Mais o outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Resolvendo aqui, esse carinha aqui vai ser x ao quadrado menos 4x mais 4. 6 ao quadrado é 36. Não lembro como chega nesse aqui, não tem problema. Como é que se resolve? X menos 2 que multiplica x menos 2. Faz a distributiva. Primeiro com x, né? Porque eu escolhi primeiro x, né? Uma questão de se organizar, né? Pra gente não se perder. Ou tu pode fazer, sei lá, o x com o x, depois o menos 2 com x, o x com o menos 2, depois o menos 2 com o menos 2. Fica a teu critério, né? Aqui eu escolhi primeiro resolver o x. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. Agora eu vou fazer com menos 2 a mesma coisa. Menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Simplificando, a gente chega nessa forma aqui, que foi colocada aqui. A gente pode cortar o x ao quadrado.
E aí, eu vou passar esse menos 4x para o outro lado. Então, vai ficar 4x igual 4 mais 36, 40. Passo 4 dividindo, né? O x vai ser 10 centímetros. Então, a hipotenusa vale 10. Aqui é 10 menos 2, que dá 8. Um cateto mede 4 centímetros. Falso, que é a correta, né? Os lados têm medidas iguais a 6, 10 e 12. Não. A área é igual a 24. Vamos calcular a área aqui. A área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? A base, 6. A altura, 8. Dividido por 2. 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, a área é 24 centímetros quadrados. Ok? Deixa eu ver se eu que esqueci de digitar o quadrado ou é isso mesmo. Tá, acho que de fato não tinha o quadrado ali. Como é a área, eu não precisava nem ter calculado, tá? Não pode ser centímetros, tem que ser centímetros quadrado, ok? Porque é a área, tem duas dimensões ali, precisava de um 2 aqui em cima, ok? Então essa aqui também é falsa. A medida da hipotenusa vale 8, não, né? A gente viu que vale 10, então falso. O perímetro vale 24, então aí, perímetro é somar todos os lados, né? 10 mais 8 mais 6, aqui dá 14, mais 10 dá 24 centímetros. E aí sim, né, estamos falando de uma dimensão só, é só centímetros, não tem problema algum. Beleza? Ok. Só deixa eu conferir. Fechou. Isso aí, a gente vai para a próxima prova ali. Fechou? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.